achou, diz: estou a caminho do céu. Estou a caminho do céu. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E toda a igreja diz glória a Deus. Palavras do apóstolo Paulo, escrita ao nosso amado irmão na fé, Timóteo. Palavra escrita pelo intermédio de um dos grandes missionários que a terra teve oportunidade de ter. Este homem chamado Paulo, diz a Bíblia que Paulo, nesse momento de expressão da sua palavra, ele está se dirigindo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Paulo tinha uma apreciação muito grande por Timóteo. A Bíblia diz, e a história nos mostra, que Paulo adota Timóteo ministerialmente para orientá-lo e para ensiná-lo todo o caminho do campo de uma missão. Porque ser crente na terra não é somente pregar a palavra, é uma missão que eu e vocês e os senhores que estão aqui temos a carregar até o fim da nossa vida. A Bíblia diz que Paulo adota Timóteo na fé e começa a orientar acerca do campo missionário. Paulo tinha um grande zelo por esse jovem. Paulo tinha um grande zelo por Timóteo. A Bíblia vai dizer que esse jovem, ele tinha duas pessoas que faziam parte da sua família, que era de tamanha importância para a sua vida. A primeira pessoa era a sua avó Eunice, e a segunda pessoa de tamanha importância para este jovem era a sua mãe Loide. A Bíblia vai dizer que essas pessoas, elas orientavam Timóteo através de orações, de palavra, como ele deveria ser no futuro, como ele deveria se preparar para os dias que ainda ia surgir sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que o próprio Paulo diz que a fé que habitava na sua avó Loide e na sua mãe Eunice agora está habitando na vida de Timóteo. Então Timóteo, ele teve que aprender com sua família. Timóteo tinha exemplo do campo missionário dentro da sua própria casa, através da sua avó e através da sua mãe, que eram mulheres firmes em oração, em jejum e em propósito. A Bíblia vai dizer que Timóteo agora observa bem, e ouvindo a palavra do apóstolo Paulo, que agora a fé que havia nos seus parentes antigos, que habita agora diretamente no seu filho, Paulo fica admirável e adota Timóteo na fé. A Bíblia vai dizer que o texto que agora acabamos de ler, Paulo ele pega e abre o seu coração a ensinar, a mostrar Paulo a Timóteo o que deveria adivinhar ainda sobre a vida dele. Quando Paulo abre o seu coração a Timóteo, Paulo começa a dizer que a grande revelação estava próxima de ser entregue. Paulo ele começa a dizer: meu filho, o tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha missão está pronto de acabar. Eu sinto que o meu tempo já chegou. Eu sinto que tudo que eu pude fazer até aqui, eu fiz. A Bíblia diz que quando Paulo chama Timóteo e orienta ele a dizer isso, Paulo estava dizendo a Timóteo: eu combati o bom combate, eu
encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: tudo que Deus colocou sobre minhas mãos para fazer, eu fiz com honra, com mérito e com dedicação. Missão tem que ter honra, missão tem que ter dedicação e missão tem que ter querer. Não basta ter carteira de missionário, não basta ter bandeiras estiradas na igreja. Missão que a missão tem que ter honra, missão que a missão tem que ter mérito, missão que a missão tem que ter concretização de carreira, porque não adianta começar e não terminar. Eu creio que esse grupo de missionários que está no campo e outros que estão sendo levantados aqui nesta igreja vão começar e vão terminar a missão que está sendo proposta. Tudo que foi me colocado a fazer, eu fiz. Nada, o que o Senhor me ordenou, eu deixei de fazer. E outra, estou convicto que tudo que me foi colocado, eu executei. Eu não deixei nada em branco. E outra, o combate era bom. A carreira, eu só guardei a fé. E o combate era bom. Mas olhando aqui, eu quero atentar para a carreira. No versículo 7, na parte B do versículo. Paulo ele faz uma comparação a duas carreiras. A primeira, a carreira de um atleta que corre atrás de uma coroa corruptível. E a carreira de um missionário espiritual que corre atrás de uma coroa incorruptível. Hoje temos missionários que aparentam correr da coroa corruptível do campo, porque eles estão lá, não estão sendo vistos. O objetivo deles é ganhar alma, o objetivo deles é levar a palavra. Isso é ser um missionário. Paulo está dizendo aqui, meu filho, nesse traço entre um atleta e para nós que corremos atrás da coroa incorruptível, traz lições para nossas vidas, lições para que eu e você completamos uma carreira, porque a minha vida e a sua vida tem um caminho a ser trilhado. A missão, ela tem um caminho a ser trilhado, um caminho que começa, um caminho que tem começo, meio e fim. E muitos que começam não passam nem no meio, muitos que começam não chegam nem ao fim. Então, para que eu e você hoje encerramos essa carreira, vamos tirar lições acerca desta palavra que está sendo inspirada pelo Espírito de Deus para a minha e para a sua vida aqui nesta noite. Porque Deus nos chama para ninguém morrer no meio do caminho. Todos nós que estamos aqui somos mais do que vencedores. Nenhum de nós que estamos aqui somos perdedores. Todos nós aqui fomos chamados para vencer. Então eu não aceito o crente fraco, eu não aceito o crente caído, eu não aceito o crente para baixo, porque Deus chamou você para vencer. E se Deus chamou você para vencer, abre a tua boca e começa a adorar. Deixa eu ver se tem vencedor hoje aqui na casa. Deixa eu ver se tem vencedor. Porque eu não vejo a igreja adorar. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: meu filho, Deus chamou para vencer. Chacoalha ele para ver se ele dá glória. Deus chamou para vencer, meu irmão.
propôs para ele, propôs para mim. E ele não está executando o propósito de Deus. Pega na mão do irmão, diga para ele: ei, Deus te chamou para concluir aquilo que foi proposto aqui. Diga para ele: depois desse culto, tu nunca mais vai pensar em sair. E aquele que não está hoje volta. Aquele que está fora do propósito hoje volta. Porque Deus tem propósito para você. E Ele manda lhe dizer que não precisa concluir aquilo que Ele chamou. Tem propósito. Analisando a carreira que nos foi proposta a possuir, eu observo que tem meio, começo, meio e fim. Repita comigo: começo, meio e fim. Repita comigo: a proposta que Deus tem para mim tem começo, meio e fim. Deixa eu ver quem já começou. Tem gente lá que ainda não levantou ou que precisa voltar. Tem gente ainda que não começou. Escute isso aqui. Ninguém sabe o fim antes de chegar lá. A única pessoa que sabe o fim é Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele é o Alfa e Ele é o... Ou seja, eu sou o começo e o fim. É a única pessoa que conhece. Agora, para nós que fomos propostos a executar algo que Deus colocou na terra, para conhecer o fim, precisamos começar. E tem muita gente aqui dentro dessa casa que ainda não começou. Até começou, mas de uma maneira errada. E nada que comece errado termina certo. Escute isso aqui. Então vejamos. Pastor, eu comecei. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Pensa comigo. Todo começo não tem forma. Todo começo ninguém dá nada. Todo começo é vazio. Todo começo ninguém acha que vai conhecer o fim. Mas diga para o teu irmão: o meu começo não tem forma, não tem esqueleto, pode ser até vazio, mas o Senhor, na madre da mulher, já tinha me dado as nações para ser profeta sobre cada uma delas. O mal do missionário é quando ele começa a fazer a missão e ele não tem resultado nenhum. Mas eu tenho uma palavra para ele: o seu começo pode não ter forma, o seu começo pode ser vazio, mas o Senhor hoje diz que o seu primeiro estágio será pequeno, mas o teu segundo estágio será grande. Então não esquente. Hoje você não pode ter forma, hoje você pode ser vazio, mas isso é o começo. O começo é assim. O começo você anda com um sapato de uma cor e uma calça de outra.
O sapato não tem brilho. O sapato, ele, quando você anda, ele fica empoeirado. No começo ninguém dá nada para você, porque não tem formosura, não tem forma. O começo é assim, é dessa maneira. Mas depois, no versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor disse: haja e ouve. Ou seja, o que era vazio passou a ter forma. Então diga para o meu irmão: o começo é sem forma e é vazio. Toda carreira tem o começo, e o meio e o fim. O meio, ele é um ponto crucial e mais complicado do caminho de um missionário. Por quê? Quando nós chegamos no meio, nós paramos e pensamos e vemos, porque entre o meio está o começo e está o fim. E o meio determina se você vai chegar no final ou não. Quando todos nós chegamos no meio, já andamos um bom percurso, ou seja, a metade da caminhada. Mas para chegar no final, tem que andar tudo aquilo que tu começou. Já viu um crente quando aceita Jesus? O vigor é total, mas quando chega no meio, já não tem mais o teu vigor. Pergunta o irmão que está do teu lado aí se ele é a mesma coisa quando ele aceitou Jesus. Até o ministro vira aqui. Porque não é. Então o meio é o ponto mais difícil da carreira. Porque ainda tem tudo para andar como você começou. Diga para o teu irmão: o meio é o ponto crucial da carreira. Sabe por que o meio? Porque no meio. Por que, pastor? No meio e não no começo? No começo tu não precisa de força. No começo tu está cheio de vigor, cheio de energia. No começo tu não precisa nem de ajuda. Tu mesmo vai embora. Mas no meio, quando tu para, olha, meu Deus, já andei tanto, já fiz tanto, e estou aqui ainda. No começo tem propósito, gente. No começo tem vigor. No começo é crente. Porque eu estou vendo tudo isso. Agora no meio eu posso olhar para trás também. No meio eu posso desistir. No meio eu não tenho mais o ânimo que eu tinha no começo. No meio eu não oro mais como eu orava. Não tenho mais a comunhão que eu tinha. Tudo no meio. Agora eu posso olhar para trás e no meio eu não vejo a linha de chegada. Todos nós estamos no meio, mas ainda não vimos a linha de chegada. Ainda não. O que eu preciso fazer para passar do meio? Abacuque responde: aviva, Senhor, a tua palavra no meio e à noite. E à noite, diga para o teu irmão: hoje, no meio, está acontecendo agora
um renovo espiritual para esta igreja. Alaios, Subriateia, Candos, Saios, Naracaios. Tem gente que hoje vai sair daqui renovado, porque no meio dessa caminhada está acontecendo um avivamento na tua vida. Quem recebe isso? É nesse meio aí. É nesse meio. Um avivamento. A Bíblia diz que uma certa vez Sadraque, Mesaque e Abednego estava em uma situação e no meio estava o Senhor ali livrando eles da morte. A Bíblia diz, irmãos, que aonde houver uma ou duas pessoas reunidas pelo nome de Cristo, Jesus está no meio. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus habita nos 7 castiçais de ouro. E Ele está também no meio. Aleluia. A Bíblia diz que no meio dos louvores o Senhor está em trono. Jesus está no meio dos louvores. A maior missão do céu foi matar Jesus. Prender o ladrão à direita e outro à esquerda. E Jesus estava onde, igreja? Jesus estava onde, igreja? Então o meio da estrutura dessa igreja tem nome. O meio da tua vida tem nome. O meio da tua família tem nome. O meio do casamento tem nome. O meio dessa juventude tem nome. O meio do departamento dessa igreja tem nome. Ele está no meio. Ele está no meio. E se Ele está no meio da minha, da tua vida, abra a tua boca para adorar Ele. Ele está no meio. Jesus está no meio. Eu tenho uma notícia para você. Diga para o irmão que está do teu lado, você vai passar do meio. Diga para ele, irmão, você vai passar do meio. Paulo está falando para um jovem. E Paulo diz: meu filho, eu estou indo embora, porque a minha carreira aqui acabou. Eu já fiz tudo o que o Senhor me deu. Eu combati o bom combate. Aí Timóteo pergunta: Paulo, que combate é esse e como é bom? Paulo olha e diz: Timóteo, tudo que eu passei no campo de missão para Jesus foi bom. As perseguições foi bom. Os naufrágios foi bom. Perigo de espada foi bom. Fome foi bom. Frio foi bom. Prisões foi bom. Não teve nada ruim? Não. Tudo ótimo. Tudo para mim foi bom demais. Se tem alguém para dizer de combate, é este homem. Ele soube o que era sofrer e o que é ser um missionário de verdade. Esse aqui soube. Abaixo de Jesus. Porque ser missionário no campo não é tão fácil assim não. E a Bíblia diz: olha as suas qualificações, meu filho na fé. Tudo que eu passei no campo foi bom. Você pode dizer que tudo que na tua vida que você tem enfrentado é bom? Porque tem gente que só abre a boca para murmurar. Eu quero ver tu dizer: o combate que eu combato na minha carreira é bom.
Ele disse que tudo que ele combateu foi bom. Estou terminando. O sofrimento de Paulo passou, e chegando no fim da sua trajetória, Paulo diz a Timóteo: me traga 3 coisas, e essas 3 coisas eu quero encerrar minha carreira juntamente com elas. Repita comigo: a primeira coisa é a capa, a segunda coisa é o livro, e a terceira coisa é o pergaminho. Diga para o teu irmão: todo aquele que começa nunca pode deixar a capa, os livros e o pergaminho. Diga para o seu irmão: nunca saia da sua origem. Começou com ela, termina com ela. Olha o que diz. Por que a capa? A Bíblia diz que Eliseu viu Elias sendo tomado sobre a sua cabeça, e pega a capa e toca no rio, e o espírito do profeta reconhece que o espírito de Elias está sobre ele. Ou seja, capa na Bíblia significa se submeter a uma autoridade. Capa na Bíblia significa ter unção. O que Paulo está ensinando Timóteo? Para ser missionário, tem que aprender a se submeter ao teu líder. Para ser missionário não basta ter roupa e ter carteira, tem que ter unção. Alá, tudo é. Meu filho, se submeta aos líderes. E outro, tenha unção. Tenha unção. Eu quero que você tenha unção. Mas primeiro obedeça. Porque para me chegar até aqui, eu me submeti toda a liderança. E outra, nunca deixei de ter unção na minha vida. Saia desse culto de missão hoje, aprendendo a obedecer e ter unção sobre a tua vida. É a primeira coisa que você tem que ter e não deixar. Começa com ela e termina com ela. Traga os livros. Livro da Bíblia fala de sabedoria. E sabe qual é o maior professor da sabedoria? É os seus ouvidos. Diga para o teu irmão: a fé vem pelo ouvido. A fé não vem pelo falar, vem pelo ouvido. Quer ser sábio? Aprenda a ouvir mais e falar menos. Paulo ouvia mais, e quando falava tinha unção. O que faz a diferença é a unção. Não é o que fala, é o que ouve. 3, dá os pergaminhos. Por que os pergaminhos? Porque a palavra nunca pode deixar de ser pregada. E eu louvo a igreja, porque esta igreja aqui dá prioridade à palavra de Deus. Timóteo, se submeta à autoridade, tenha unção, seja sábio e nunca despreze a palavra. Aleluia! O campo de missão precisa de unção, de sabedoria e de palavra. Deixa eu ver se nesta igreja hoje tem pessoas aqui que têm unção, sabedoria e palavra. Deixa eu ver quem